Vocês sabem que eu gosto de começar com uma linhazinha histórica para situar-nos no tempo. Nós não vamos entrar no período literário agora, tá? Nós vamos entrar nas vanguardas europeias. Você vai querer copia? Vamos lá. Eu acho interessante vocês copiarem para situar-se no tempo. E até porque as vanguardas, deixa eu ver como é que está no livro, tem algumas questões importantes para a gente relacionar dentro da literatura. Arte e literatura agora. Olha só. Vamos colocar aqui o que a gente já estudou. Não no todo, né? Aqui eu tenho uma estética chamada realismo / naturalismo, que se procedeu com maior fortaleza na prosa ou na poesia? Realismo, prosa. Isso. Depois nós tivemos duas estéticas essencialmente poéticas. Uma chamada parnasianismo e a outra chamada simbolismo. Simbolismo. Essas três estéticas estavam vigentes na época, prosa e poesia. Vou só recapitular a relação entre parnasianismo e simbolismo aqui. O parnasianismo foi um período essencialmente formal, buscava a arte pela arte, a questão da estética, a questão da perfeição formal. O simbolismo, por sua vez, ele buscava pegar essa certa formalidade e adaptar para uma poesia mais excêntrica, mais misteriosa, mais mística. E aí, como eu disse anteriormente, o pré-modernismo não é considerado um período literário. Ele é esse processo de transição entre o realismo, naturalismo, parnasianismo e a Semana de Arte Moderna. Como a Gabriela me disse, a Kátia começou a falar com vocês da Semana de Arte Moderna. A semana foi aqui. Ela foi um evento, vanguarda europeias. Isso, Sara, vanguardas europeias. Vou explicar por que nós vamos estudar ela agora. Ela não é à toa, não, tá? Só um pouquinho. Aqui é a Semana de Arte. Aqui é a Semana de Arte. Aí, o que aconteceu? A Semana de Arte Moderna foi em 1922, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, houve a independência. Vamos anotar essas datas. 7 de setembro de 1822, houve a independência do Brasil. 100 anos depois, houve um evento chamado Semana de Arte Moderna, que foi em comemoração a esse centenário. Então, daqui 2 anos, nós vamos viver os 200 anos da independência do Brasil, certo? Será que vai ter alguma coisa, hein? Vamos lá. Agora, o que antecede essa Semana de Arte Moderna foi o pré-modernismo, tá? Então, nesse espaço aqui que eu deixei, nós temos o pré-modernismo, que foi esse processo jornalístico, esse processo de grandes transformações nacionais brasileiras. Não houve pré-modernismo em Portugal ou na Europa. O que estava acontecendo na Europa neste momento, então? Estava acontecendo aqui, neste momento na Europa, mudanças artísticas chamadas vanguardas europeias, tá? Mudanças artísticas. O que essas mudanças artísticas propunham, então? Propunham uma nova arte, uma arte para todos. Como assim uma arte para todos? Recapitulando, lá no romantismo, as mulheres começaram a se tornar um público leitor, né? Através dos folhetins, dos romances românticos.
Aí, chegando no realismo, a leitura foi se tornando mais abrangente. Chegou no parnasianismo, quem que lia poema parnasiano? Foi extremamente limitado. Não atingiu o público e não queria atingir, porque o parnasianismo acreditava que a arte ela era selecionada, ela não era para todo mundo. E as vanguardas europeias vieram para desmistificar esse fato do parnasianismo. Lá na Europa se teve o parnasianismo com a Belle Époque, né, a bela época, a ostentação, a luxúria, o rigor formal. Tivemos o simbolismo com o misticismo, o onírico, o transcendental, a religiosidade, e aí vieram as vanguardas europeias. Nós vamos estudar as vanguardas europeias apenas que sofreram, que foram influenciadas na literatura. Porque se você for estudá-las dentro da arte, são muito mais. Tá? Tem mais quantidade de vanguardas europeias. Eu vou estudar 5, porque foram essas 5 que influenciaram a arte literária. Entenderam? A vanguarda europeia foi o que então? Foi um movimento que buscava mudança, buscava uma transformação na arte. E essa transformação na arte, ela não foi legal no começo. No começo, as pessoas estranhavam. No começo, o mundo estava em constante mudança. O que nós tivemos? O telégrafo, a luz elétrica, muita modernidade nessa época, que antecedeu a semana de 1922. Gente, mas antecedeu, assim, 4 anos, 5 anos só. Tá? As vanguardas europeias foram movimentos que foram breves. Em 1918, isso aqui é importante lembrar, houve a primeira manifestação artística das vanguardas europeias no Brasil com Anita Malfatti. Vocês já ouviram falar nela, né? Dentro da arte. Eu acho que a gente estudou com a Daiane ano passado. Dentro de arte, vocês ouviram falar. Com a Anita Malfatti. Foi a precursora das vanguardas europeias no Brasil. Ela foi para a Europa, estudou, aprendeu, voltou e fez uma exposição de arte em 1918. Então, essas vanguardas europeias foram movimentos artísticos no geral, lá na Europa, e a Anita Malfatti foi a precursora aqui no Brasil. Foi um fracasso. Ela foi esquartejada. Monteiro Lobato produziu um artigo destruindo, de cabo a rabo, como se diz, Anita Malfatti, acabando com a vida dela, falando muito mal da sua arte. Maria Lúcia. Pode falar, Daniel. Desculpa interromper. A senhora disse que ela foi esquartejada, isso é verdade? Não, quase. Só forma de falar mesmo, de tanto que Monteiro Lobato destruiu com a vida dela, e o público também odiou a sua exposição de arte. Mas mataram ela? Não, foi só uma forma de falar de quase. Depois ela participou da Semana de Arte também. Sara? Maria Lúcia, você vai fazer slide dessa matéria? Eu fiz já. Ah, tá. Tá, isso aqui é só para introduzir. Hã? Depois você passa para a gente copiar? Mando sim. Isso aqui é só para introduzir, tá? É só para eu explicar o que são as vanguardas. Depois, quando eu entrar no assunto de fato. Só para vocês entenderem. Deu para entender a linha histórica um pouquinho? Então, as vanguardas vieram contra tudo isso aqui, ó. As vanguardas quiseram provar o quê? Uma arte diferente do simbolismo, uma arte diferente do parnasianismo, uma arte diferente do realismo, tá? A Anita Malfatti, ela foi a precursora aqui no Brasil, ela foi muito mal falada por vários críticos de vários setores artísticos, e o artigo que mais sobressaiu foi realmente do Monteiro Lobato. Eu vou trazê-lo para nós conhecermos um pouquinho da linguagem dele, tá? Alguns trechos, assim, pelo menos, para a gente entender. Mas aí, a Gabriela me perguntou da Semana de Arte. A Semana de Arte, Gabriela, em linhas extremamente gerais, muito básica, foi isso. Foi uma comemoração do centenário da independência do Brasil, tá? A semana aconteceu devido à influência das vanguardas europeias.
que foram movimentos artísticos na Europa, a fim de modificar a arte, a fim de estudar uma nova arte, de se criar uma nova arte. Não só brasileira, mas mundial. Tá? Ô Maria, você falou que a Anitta, ela não foi bem vista assim como a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna acabaram com os tomates de São Paulo, porque eles compraram para jogar nos escritores, eu vou falar deles. A semana também foi um fracasso. Mas a partir de que época que ela ganhou um prestígio, assim? Porque hoje em dia é meio que como se fosse um... Só depois. Só a partir da segunda fase modernista, que foi em 1930, não demorou tanto. Que eles ganharam um certo destaque. É um processo, porque começa assim, Gabriela, começa com as vanguardas, que é um processo de mudança. Aqui no Brasil, essencialmente, unicamente no Brasil, a gente tem a Semana de Arte Moderna. Em consequência, a Semana de Arte Moderna começa o modernismo. Primeira geração começa em 1922. Em 1930, já muda a estética, já muda para a segunda geração modernista, que é como se jogasse água, como se a poeira baixasse. Porque na Semana de Arte Moderna foi muita bagunça, muita efervescência, muito tumulto, eles queriam causar demais, eles queriam bombar demais. E aí na segunda é como se os autores acalmassem, sabe? Como se jogasse uma água na poeira, a poeira baixasse, e agora voltamos a ser sensatos. Então, vocês vão ver que os períodos agora, com tamanha modernidade, tecnologia sendo inserida em nosso meio, a literatura vai ter muitas mudanças agora. Porque nós vamos entrar em 1922 é um, 1930, em 8 anos já é outro, em 1945 já é outro, depois de 1945, passa um pouquinho, a gente já começa com a ditadura militar. E aí nós vamos ter outras estéticas dentro da ditadura militar, porque a arte tornou-se proibida e a censura. Entendeu? Então agora as mudanças vão ser muito rápidas. Devido à transformação tecnológica, a inserção da luz elétrica em nosso meio, as mudanças literárias vão ser muito rápidas, muito efêmeras. E aí, tudo partiu do princípio do que é uma vanguarda europeia. Ok? Por enquanto, tranquilo? Eu posso sair daí para pegar o slide? Alguma dúvida por enquanto? Não. Tá. Calma, deixa eu tirar o print. Maria Lúcia, eu perguntei no chat, mas acho que você não viu. O Monteiro Lobato, ele participou tanto do pré-modernismo quanto das vanguardas? É assim, vanguardas não é um movimento, é só uma estética. Monteiro Lobato criticou o que teve de vanguardas europeias aqui no Brasil foi a Semana de Arte Moderna. Porque a Anita Malfatti foi só na pintura. A Anita Malfatti não é escritora, não é autora, ela é só pintora. Então, a Anita Malfatti trouxe a exposição em 1918 somente na pintura. Quando foi em 1922, eles começaram a preparar. O único do pré-modernismo que vai participar da semana é o Graça Aranha. E aí eles vão preparar essa Semana de Arte Moderna baseada nas influências europeias, nas vanguardas europeias. Só que aqui, Monteiro Lobato achava que a forma de produzir que era boa. Então, ele só participou do pré-modernismo, que não foi um período literário. Tá? Monteiro Lobato ele fez muito mais sucesso até com o Sítio do Pica-Pau, porque ele chegou na televisão, até depois da sua morte, né? Não foi essencialmente em vida. O sucesso dele ascendeu muito mais depois da sua morte, com a exceção da televisão, né? Que foi em 1950, então já tem um prazinho aí ainda. Tá? Respondi, Natália, a pergunta. As vanguardas europeias foram na Europa como um todo, Semana de Arte Moderna só no Brasil, porque só o Brasil comemorava o centenário. E aí, pós-Semana de Arte Moderna, começou-se o modernismo. Aí, nós temos o modernismo em Portugal e o modernismo no Brasil. Modernismo em Portugal, acredito que vocês conhecem, que é o Fernando Pessoa. Que nós vamos estudar um pouquinho de Fernando Pessoa. Certo? Entendi. Então, vamos lá, então. Eu vou para os slides. Aqui, sim, são as vanguardas europeias, tá?
As vanguardas europeias, então, elas são derivadas de vários acontecimentos históricos, principalmente na tecnologia e na evolução do mundo. Então, esses acontecimentos geraram essas vanguardas, uma nova estética na arte como um todo. Lembrando que as vanguardas europeias não são apenas literárias, tá? Essas vanguardas, elas influenciam a arte como um todo. Escultura, pintura, literatura. O que eu vou estudar aqui são apenas as vanguardas que influenciaram a literatura, tá? Nós vamos encontrar essas características nas obras literárias. Então, dentro do contexto histórico, a crise do capitalismo, nascimento da democracia de massa, né? Nós vamos ver as indústrias, as empresas, os operários, os trabalhadores. Aqui os operários começam um pouco sem leis, como nós temos atualmente, né? A questão das 8 horas de trabalho, isso ainda não tínhamos. Então, a questão da indústria também vai ser muito presente. Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo está em ebulição. A mulher, olha só o tempo que nós não falávamos da mulher. A mulher agora que começa a inserção no mercado de trabalho, tá? O que vai fazer, vai gerar algumas mudanças, principalmente quando eu falo da indústria de massa, né? Do trabalho em massa. Aí nós temos certas modernidades, o telégrafo, a lâmpada, o telefone, o cinema, passaram de fato a fazer parte da vida das pessoas. São Paulo, então, torna-se a grande metrópole do país nesta época, tá? São Paulo, então, torna-se o foco. Lembrando que um pouco tempo antes nós tínhamos a República Café com Leite, que já se concentrava em Minas e São Paulo. Mas como a evolução foi a modernidade, né, os aspectos modernos foram chegando inicialmente em São Paulo, o foco tornou-se muito mais em São Paulo do que em Minas. São Paulo, capital, tornou-se a grande metrópole que nós temos hoje, tá? Porque era símbolo de tecnologia, era símbolo de avanços. E surgiram na Europa os movimentos diversos chamados como vanguarda. Vanguarda é aquilo que vem de novo, é aquilo que vem de mudança. As vanguardas europeias foram aspectos, então, que procuraram mexer, procuraram mudar com toda aquela linha literária, artística, cultural que nós tínhamos antes. Propor uma arte moderna, assim como o mundo estava sendo moderno. Gente, quantas horas? 9h30. 9h30. Ah, não. Então eu vou começar na próxima aula, que aí eu explico as características e nós vamos falar sobre assim. Só termina esse slide, por favor, para tirar print. Eu mando ele inteiro para vocês? Pode ser? Próxima aula não, né, gente? Próxima aula é avaliação diagnóstica. Tá, Maria. Oi? Gabriela? Ah, falou, foi tchau? Então, Ela tchau, falou gente. tchau e saiu. Tchau, Maria Lúcia. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, viu? Até quinta. Com Deus.